O tema de hoje trata-se da mentalidade de mendigo. A mentalidade de mendigo não são só os mendigos que têm. Nós também, por muitas vezes, cultivamos essa mentalidade de mendigo. Esse texto ele está baseado na Bíblia, lá no livro de Atos, capítulo 3, versículos de 1 a 10. Lá diz mais ou menos assim: certo dia, no período da tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas. Estava ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias ele era levado por seus parentes para pedir esmola na porta formosa, as pessoas que entravam no templo, principalmente no pátio. Então, olha só, quando o coxo viu Pedro e João entrando, ele pediu uma esmola. Eles olharam firmemente para ele e Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa, que é natural. Então Pedro disse: não tenho nenhum dinheiro, mas o que eu tenho eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. E em seguida, Pedro pegou a mão direita do homem e a ajudou a levantar-se. No mesmo instante que Pedro puxou, os pés e tornozelos ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo junto com os 2 apóstolos. Foi andando e também pulando e agradecendo a Deus. Toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus. Quando perceberam que aquele era o mendigo que ficava sentado perto da porta formosa, ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido. Então, a mentalidade de mendigo é exatamente essa. O coxo tinha essa mentalidade já cristalizada. Ele estava conformado em pedir esmolas diariamente. Por outro lado, as pessoas de sua convivência também tinham essa mentalidade de mendigo pelo fato de levá-lo até a porta todos os dias. Ora, naquela época, ser coxo era o mesmo que ser amaldiçoado por Deus. Ou seja, o povo judeu marginalizava aquele homem por ele ser coxo, achando que aquilo tinha sido pecado. E na verdade não é nada disso, né? Então, mas dar as esmolas a um coxo era um ato de misericórdia e de temor a Deus. Mas um temor para que Deus livrasse o doador desse mal ou o abençoasse. Isso tem uma origem dessa mentalidade de mendigo, desse comportamento, na Bíblia. Está lá no livro de Salmos 112, versículo 9, e diz assim: é liberal dar aos necessitados é liberal dar aos necessitados. A sua justiça permanece para sempre e a sua força se exaltará em glória. Também lá em Provérbios, capítulo 19, versículo 17, diz assim: ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício. Ou seja, o povo judeu, eles se baseavam, tanto o esmoléu como quem dava esmola, se baseavam nesses princípios bíblicos. E na Idade Média foram inventadas até fórmulas de pedir dinheiro, pedir esmolas, utilizando esses princípios bíblicos. Por exemplo, uma das fórmulas está em latim, que era merere in me, ou seja, ganhe méritos por meu intermédio. Um outro instrumento utilizado, outra frase, também em latim, estava assim: in me benefact tibi, ou seja, seja beneficiado através de mim. Tudo isso aí é um comportamento de apelo ao favor divino de uma forma equivocada. A gente não precisa ter e manter essa mentalidade de mendigo para
transpor as dificuldades da vida. Ter a mente de mendigo é ter a mente limitada pelas circunstâncias. O fato dele ser coxo ou você ter um problema físico não é nada. Você pode superar isso. Ter a mentalidade de mendigo é não confiar em si mesmo, não ter aquela confiança de que vai, de uma outra maneira, vai sobreviver. Outra coisa é crer nos homens e não em Deus, porque os homens criaram esse estigma. E ele crê que na concepção que o homem tem sobre um doente, uma pessoa defeituosa, é que vale, mas na verdade o que vale é o que Deus pensa sobre essas pessoas. Exatamente, ter a mentalidade de mendigo é desconhecer os planos que Deus tem para nós. Lá no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, diz assim, preste bem atenção, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, veja, parece que o segredo para superar essa mentalidade de mendigo, de pedinte, é crer em Deus, amar a Deus. Saiba, em nós há uma divindade e isso foi nos dado por Deus. Lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, diz o seguinte, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Qual semelhança é essa? Nós somos semelhantes a Deus, fomos formados semelhantes a Deus? Sim, Deus é um espírito. A semelhança, portanto, está no espírito. E se quisermos ter contato com Deus, a única forma de fazermos é em espírito e em verdade, porque Deus é verdadeiro também. Mas como fazer contato em espírito? Você não precisa sair gritando, orando, mostrando para as pessoas que está orando. Você pode ir lá no seu quarto, trancado, falar com Deus. E fala sem abrir a sua boca. Você pode falar espiritualmente. Deus ouve. Esse é falar em espírito, mas falar com o coração verdadeiro. Conversa com ele sobre esse problema. Pode ser um problema grande, pode ser um problema pequeno, porque não importa. Deus é maior do que todos eles. Outra coisa sobre a divindade que há em nós, ela foi dita por Jesus e está realmente no poder do nome de Jesus. Isso está escrito no livro de João, capítulo 14, versículo 13. Jesus falou o seguinte, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Uma coisa muito importante. Tudo que pedirdes em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado. Ou seja, Deus concede as coisas através do nome de Jesus. Ainda sobre essa divindade que é em nós, que nós não sabemos, nem compreendemos o que é isso, está lá no livro de João ainda, capítulo 14, versículo 12, e diz assim, na verdade vos digo, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Ora, Jesus, ele operava milagre. E nós também podemos fazer. Mas como? No nome dele. Quando a palavra diz assim, na verdade, em hebraico, quer dizer davar. A palavra davar não é traduzida muito boa para o português, mas na verdade é a palavra, na verdade é no poder que eu tenho, no poder que Deus me deu. Davar quer dizer isso. Quando pensamos como mendigos, deixamos de crer. Estamos eliminando essa divindade que há em nós, que é uma graça, que é um bem que Deus deu aos homens. Quando pensamos como mendigos, somos opositores, estamos eliminando o poder da palavra de Deus dita por Jesus. Para quem tem a mente de mendigo, o milagre da cura não é o bastante.
Veja só o que aconteceu naquela época. Pedro falou: em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e anda. E ele não se levantou e nem andou. Então Pedro pegou ele pela mão direita e puxou. Ou seja, para muitas pessoas faz-se necessário o agir de Pedro. Esse agir de Pedro é a deliberação da capacidade de empreender o ponto de partida para ter acesso aos segredos de Deus. E nesse sentido, quem pega pela mão essas pessoas somos nós. Essa é a nossa missão aqui na Terra, como servos de Deus. E como nós podemos eliminar a mentalidade de mendigo? Lá em Romanos, Paulo escreve no capítulo 12, versículo 2, diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa maneira de pensar e julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, a saber, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. E eu selecionei algumas coisas para você eliminar essa mentalidade de mendigo para a sua reflexão. Então ouça bem. Primeiro, antes de falar, escute. Segundo, antes de gastar, ganhe. Terceiro, antes de julgar, analise. Quarto, antes de reclamar, agradeça. E quinto, antes de desistir, tente. E se não der certo, tente mais uma vez. Lá no livro de Isaías, capítulo 41, versículos 10 e 11, Deus diz assim, uma palavra muito forte: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignaram contra ti. Tornar-se-ão em nada. E os que contenderem contigo perecerão. Então, você que estava esperando ser ajudado por alguém, vá à luta, se vira, né? Faça a sua parte, que Deus vai fazer a dele. Agora, para concluir, vamos orar. Senhor Deus, obrigado por essa palavra, obrigado pelo entendimento. Senhor, nos ajude a remover da nossa mente essa mentalidade cristalizada de mendigo, de sempre só querer pedir, só querer ser ajudado. E mude isso, Senhor. Faça com que eu possa ajudar os outros. Em o nome de Jesus. Amém.